A surpreendente vitória de Donald Trump na eleição presidencial traz uma série de implicações para o cenário geopolítico global, especialmente no contexto do Oriente Médio, onde os conflitos são multifacetados e as alianças são complexas. Esse retorno representa uma mudança sísmica nos esforços diplomáticos dos Estados Unidos, podendo dificultar a pacificação das guerras em que Israel está envolvido atualmente. Ao reassumir a Casa Branca, Trump deve implementar políticas completamente diferentes das de seu antecessor, o presidente Joe Biden, em questões envolvendo Gaza, Líbano e Irã. Biden, durante seu mandato, seguiu uma abordagem mais diplomática, tentando atuar como um mediador que favorecia negociações de cessar-fogo e adotando uma postura mais cautelosa em relação ao apoio militar. Trump, no entanto, é conhecido por uma postura mais firme e agressiva e deve traçar um novo rumo nas relações com esses países, o que pode desestabilizar ainda mais a região. Esta mudança no cenário cria o que analistas chamam de caos geopolítico, em uma guerra que já é marcada pela presença dos Estados Unidos como líder diplomático. Sob Biden, os Estados Unidos lideraram coalizões defensivas, forneceram apoio militar e armamentos a Israel, e atuaram para conter ataques iranianos. Com Trump, há o risco de que a diplomacia americana se torne menos previsível e mais agressiva. A transformação do papel dos Estados Unidos. O que esperar dos próximos 3 meses? A mudança de administração não só impacta o futuro do Oriente Médio, mas também cria um período de incerteza até 20 de janeiro, data da posse oficial de Trump. Com Biden ainda no comando por esses 3 meses, ele se vê numa posição complexa. Deve continuar a buscar cessar-fogos e acordos de paz, mesmo sabendo que seu sucessor pode desfazer ou alterar drasticamente esses acordos. Isso gera um clima de insegurança entre as partes envolvidas, que podem preferir esperar o tempo passar ou até a posse de Trump, em vez de se comprometerem com soluções de curto prazo que não ofereçam garantias de continuidade. Israel, por exemplo, pode se ver inclinado a postergar decisões diplomáticas importantes, na esperança de negociar diretamente com Trump após janeiro. A relação Trump-Netanyahu e as implicações para a guerra multifacetada de Israel. A vitória de Trump representa uma vantagem estratégica para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e para os setores da direita em Israel. Conhecido por ser um defensor ferrenho de Israel durante seu primeiro mandato, Trump trouxe medidas consideradas benéficas para o país, como o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a promoção dos Acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e vários países árabes. Agora, com sua reeleição, Netanyahu espera que a relação com Trump fortaleça a posição de Israel tanto em tempos de paz quanto de guerra. No entanto, a situação atual é diferente da de 2017. Israel enfrenta múltiplas frentes de conflito e a escolha de Trump pode ter efeitos mistos. Por um lado, Trump é visto como alguém relutante em se envolver militarmente em novas guerras, e, ao mesmo tempo, é conhecido por exercer uma política de poder suave, onde influência e sanções econômicas prevalecem sobre intervenções militares diretas. No entanto, diante de uma escalada potencial, ele pode pressionar Israel a encerrar rapidamente os conflitos com Hamas e o Hezbollah, com o objetivo de priorizar acordos de cessar-fogo que beneficiem Israel. A influência de Trump sobre o Irã e os riscos de uma escalada. Um dos pontos mais críticos na volta de Trump é o impacto que ele pode ter sobre o Irã. Conhecido por sua postura agressiva e sanções duras contra Teherã, Trump já foi uma figura temida entre os iranianos durante seu primeiro mandato. Com seu retorno, a possibilidade de apoio irrestrito a uma ação militar israelense contra o Irã, incluindo ataques a instalações nucleares iranianas, se torna uma realidade possível. De fato, um segundo governo Trump poderia servir como um elemento moderador para o Irã, ao reforçar sanções e ameaças de retaliação. A presença de Trump no cenário global pode levar o Irã a agir com mais cautela, temendo uma resposta ainda mais dura dos Estados Unidos. Por outro lado, essa mesma postura pode também intensificar as tensões, uma vez que o Irã já demonstrou interesse em desafiar a hegemonia americana no Oriente Médio. A vitória de Trump vem acompanhada de uma base de apoio legislativo significativa, com o Partido Republicano mantendo o controle do Senado e quase conquistando a Câmara dos Representantes. Esse controle parlamentar reforça o poder de Trump para aprovar medidas pró-Israel, criar sanções adicionais contra o Irã e impulsionar uma política externa mais alinhada com os interesses israelenses. Esta coalizão torna mais difícil para qualquer tentativa de diálogo ou aliança entre os Estados Unidos e o Irã prosperar. Biden, o cessar-fogo e o impacto da vitória de Trump nas negociações. Durante os próximos 3 meses,
Biden enfrenta o desafio de negociar acordos de cessar-fogo com a certeza de que Trump está por assumir o comando e poderia reverter suas decisões. Isso coloca Biden numa situação vulnerável, especialmente em relação aos grupos adversários de Israel, como Hamas e o Hezbollah, que podem preferir negociar diretamente com Trump ou até mesmo aguardar seu retorno para assegurar termos mais vantajosos. Além disso, acordos que Biden pudesse fazer neste período se tornam frágeis, já que Trump tem um histórico de abandonar acordos e tratados internacionais que não considere benéficos para os interesses americanos, como foi o caso do acordo nuclear com o Irã em 2018. Possibilidades de escalada no conflito Israel-Irã, um cenário imprevisível. Em meio a esse cenário complexo, Israel e Irã já trocaram ataques diretos, o que leva à possibilidade de uma escalada militar. Se um terceiro ataque do Irã ocorrer, Biden pode se ver obrigado a adotar uma postura mais ofensiva. Isso poderia incluir ataques preventivos a instalações nucleares iranianas, uma estratégia arriscada que alteraria o equilíbrio geopolítico do Oriente Médio antes mesmo da posse de Trump. De fato, Biden já deu sinais dessa possibilidade ao mover bombardeiros B-52 para a região, o que representa uma ameaça velada ao Irã. Caso o Irã continue a desafiar os Estados Unidos e seus aliados, Biden poderia tomar ações militares mais drásticas, o que complicaria ainda mais a situação antes da transição para o governo Trump. O futuro da geopolítica no Oriente Médio sob a liderança de Trump. A vitória de Trump representa uma nova fase para a geopolítica do Oriente Médio. Suas políticas agressivas e alinhadas com Israel podem reforçar a segurança de Israel em um cenário instável, mas também trazem o risco de novas escaladas de conflito, especialmente com o Irã. Para aliados e adversários dos Estados Unidos, a expectativa é de um novo ciclo de pressão e possíveis sanções que poderão mudar a dinâmica atual, fortalecendo Israel e elevando as tensões com adversários históricos, como o Irã e os grupos palestinos. Essa incerteza entre aliados e adversários projeta um novo capítulo no Oriente Médio, em que as alianças e os conflitos podem assumir proporções imprevisíveis e onde o papel dos Estados Unidos será determinante na construção, ou desestabilização, de uma paz duradoura na região. Entre alianças instáveis e possíveis escaladas de conflito, os próximos meses prometem redefinir o papel dos Estados Unidos na região e trazer consequências para os esforços de paz e segurança. Será esse o início de uma nova era de instabilidade e sanções, ou um caminho para uma segurança reforçada para aliados estratégicos? As próximas movimentações prometem reverberar além das fronteiras da região. O mundo observa, na expectativa de entender qual será o impacto real dessa nova administração. Continue conosco para mais atualizações e análises sobre o desenrolar dessa complexa geopolítica.